Se você gosta de acordes modernos, diferenciados, cheios de coloridos especiais, essa aula de hoje é para você. Com esses acordes, você vai precisar realmente estudar e saber como colocar as dissonâncias. Acordes dissonantes são lindos, utilizados em jazz, bossa nova, e claro, eles vêm desde muito antes do romantismo, né? A época do Chopin, Beethoven, mas muito antes dele, Bach, por exemplo, já utilizava. Porém, você sabe como utilizar esses acordes? Você sabe quais dissonâncias que você pode colocar em cada acorde? Nessa aula de hoje, eu vou explicar de uma maneira muito simples como que você consegue colocar dissonâncias em qualquer acorde. E ainda no final da aula, eu vou mostrar um exercício especial para você utilizar essas dissonâncias da maneira mais profissional possível, trabalhando com a condução de vozes. Então, vamos para o vídeo. Bem-vindo ao canal Composição na Prática, eu sou o professor Ivan Sacavicius e nessa aula de hoje eu vou explicar para você, de uma maneira super simples, como que você consegue colocar dissonâncias em qualquer acorde, quais dissonâncias você consegue colocar para deixar o seu acorde realmente muito bonito. A gente muitas vezes quer fazer uma coisa diferenciada, um acorde super novo, né? Mas a gente não sabe como fazer isso, porque a gente não entende como colocar as dissonâncias e quais dissonâncias são possíveis em cada um dos acordes. Não são todas as dissonâncias que você pode colocar em todos os acordes, mas com essa dica que eu vou dar hoje para você, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir colocar dissonâncias nos acordes que você quiser, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que conversar é sobre o campo harmônico. Então, o campo harmônico, ele é um conjunto de acordes que é formado a partir de uma escala. E eu já vou abrir aqui para vocês verem dentro do programa que eu utilizo para compor minhas músicas, para fazer minhas produções, vai ficar tudo super mais claro e você vai com certeza compreender como que monta um campo harmônico e como que você consegue colocar as dissonâncias nesses acordes dentro do campo harmônico. E claro, eu vou mostrar também acordes fora, né, desse campo harmônico para você entender mesmo e conseguir colocar dissonâncias em qualquer acorde. E como eu disse, no final do vídeo eu vou passar um exercício super prático para você conseguir fazer sequências de acordes da maneira mais profissional possível, que é trabalhando com a condução de vozes. Por quê? Porque para trabalhar com a condução de vozes utilizando as dissonâncias, você precisa saber tratar as dissonâncias, né? Então as dissonâncias não são erros, né? Eu não gosto, às vezes as pessoas acham que uma dissonância é um erro que existe. Não, não é nada disso. Mas elas chamam a atenção, elas dão uma apimentada no seu acorde. E se você não sabe como colocar elas e como tratar essas dissonâncias, elas não vão ficar tão boas assim, beleza? Então, deixa eu abrir aqui o programinha que eu utilizo, né? Todo mundo me pergunta, vários alunos do meu curso online perguntam também, professor, qual que é esse aplicativo que você usa, tal? Ele se chama Logic Pro. Beleza? Mas esse aplicativo, ele é só para Mac, ele não dá para entrar em Windows ou outros sistemas. Porém, tem vários aplicativos gratuitos. Por exemplo, o Reaper, escreve Reaper, né? Esse aplicativo é grátis, como eu disse, e meus alunos do meu curso online, quando entram, eu tenho uma aula, não só uma aula, mas na verdade um módulo completo de produção e gravação dentro do curso online Composição na Prática, onde eu ensino a trabalhar com o Reaper, que é muito parecido com esse programa aqui. Então não fica com medo de, nossa, mas aí ele vai mostrar nesse programa, depois como é que eu vou conseguir mexer no Reaper, porque é super parecido, beleza? Falando nisso também, do curso Composição na Prática que eu estava dizendo para vocês, se você não conhece ainda, eu deixo sempre o link aqui embaixo na descrição dos vídeos, beleza? Então sempre tem o link aqui na descrição dos vídeos, das lives também que eu faço toda quarta-feira aqui no canal, se você é novo, né? Saiba que toda quarta-feira às 11 da manhã a gente faz lives, vocês podem conversar comigo, tudo isso. Esse curso online Composição na Prática é super completo, então você não vai aprender só a parte de harmonia, que é uma coisinha que eu vou mostrar hoje para vocês aqui dentro de todo o mundo da harmonia. Você vai aprender a harmonizar de maneira correta, vai aprender a fazer a condução de vozes, acompanhamentos, qual é a escala, a melodia, a harmonia da sua música, tudo isso é um dos módulos só do curso Composição na Prática. Além de, claro, todos os outros módulos para você conseguir desenvolver qualquer inspiração que venha na sua cabeça. Eu sei que 99% de vocês, como era o meu caso também, tem várias ideias, mas não sabe como desenvolver essas ideias. E o curso é exatamente para isso. Você vai aprender do zero até chegar e fazer ideias
se você quiser, de sinfonias, por exemplo. Então você vai aprender a desenvolver pequenos temas, pequenos motivos, escrever frases melódicas, como eu disse, a parte de harmonização. Tem módulo de contraponto, que é super importante. Se você não conhece, aqui no canal tem uma playlist só de contraponto, então dá uma olhada lá. Tem módulo de modos gregos para você conseguir colocar diferentes emoções nas suas músicas. Tem módulo de treinamento auditivo para você ter um ouvido interno organizado, saber exatamente qual acorde, a escala que você precisa colocar dentro da sua música. Módulo de marketing digital, módulo de produção, como eu disse, onde além de eu ensinar a mexer no Reaper, ensino também a mexer num outro software que chama BBC Symphony Orchestra, que você tem uma orquestra completa, também gratuito, e tem aulas até mais densas, falando sobre acústica, equalização, gravação, tudo para você conseguir fazer o que você precisar da sua casa, no seu quarto, assim como eu. Eu lanço minhas músicas, se você quiser procurar no Spotify meu nome, Ivan Sacavicio, você vai ver algumas músicas novas que eu estou lançando do meu novo disco, que vai até o final do ano ser lançado por completo, tudo fazendo aqui dentro do meu quarto. Então você pode ter certeza que, compreendendo esses conceitos da composição, você vai conseguir desenvolver suas ideias e vai conseguir produzir suas músicas. Beleza? Então o link fica aqui na descrição. No link, além de ter todas as informações sobre o curso Composição na Prática, tem informações sobre o curso de arranjo também, o curso Música na Prática, que é um curso de teoria completo, aplicado à composição. Então não é uma teoria mental, decoreba, é para você realmente compreender como utilizar o campo harmônico, ciclo de quintas, de quartas, escalas, cadências, cifragem de acordes, escrever na partitura, tudo isso nesse curso Música na Prática, e tem o curso de letras também. Lá tá tudo explicadinho no link, e além disso tem mais uma coisa, os cursos estão com acesso vitalício e eles têm 15 dias de garantia, para você poder usar bastante tempo, né? E se não gostar, você ainda pode ter o seu dinheiro de volta. Beleza? Além disso, tem o botão do WhatsApp também para você falar diretamente comigo. Qualquer dúvida que você tenha, você pode falar diretamente comigo. E tem uma aula super especial, um aulão, onde eu explico todo o meu método com exercícios práticos de composição, harmonia, produção, gravação. Então, tudo isso vai ter nesse link aqui abaixo. Então, se você quiser conhecer melhor, eu te convido a clicar aqui embaixo. Beleza? Mas vamos lá então. O que seria o campo harmônico, como eu estava dizendo? O campo harmônico, ele é nada mais nada menos do que os acordes que são... Deixa eu começar aqui a colocar as notas. Os acordes são formados pelas notas de uma escala. Então, por exemplo, eu vou colocar a escala de Dó maior, que fica mais fácil para todo mundo. Então, a escala de Dó maior é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aí chegaria o Dó de novo. Então, a escala que todos conhecem. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa escala, ela não tem nenhuma nota sustenida, nenhuma nota bemol, tá vendo? Todas as notas brancas aqui, né? Notas naturais, que a gente fala. A partir dessas notas, então, essas notas são a matéria-prima do campo harmônico que a gente vai formar agora aqui. Então eu preciso explicar para você a formação dos acordes, mesmo que você já saiba, para eu te explicar quais dissonâncias que você vai poder usar em cada acorde, beleza? Então como é que a gente monta um acorde? Primeiro a gente vai pensar na tríade básica. A tríade básica é um acorde com 3 notas diferentes, beleza? Você já vai entender o que eu quero dizer. Você pode ter 5, 6, 10 notas num acorde e ser uma tríade. Só que elas, sendo 3 notas diferentes, é uma tríade básica. Então, por exemplo, a primeira tríade básica, deixa eu deixar um pouco mais gordinho aqui, vai ser a tríade da tônica, que é a partir da primeira nota, que é a nota fundamental da escala, que é a tal da nota Dó que a gente estava vendo. Uma maneira super fácil de pensar como montar acordes é sempre você pular uma nota. Então eu tenho Dó, eu pulo o Ré, vem a nota Mi. Eu pulo o Fá, vem a nota Sol. Beleza? Então eu tenho a tríade básica de Dó aqui. Beleza? Tem a tríade básica do Dó, que seria um Dó maior. Por que isso é Dó maior? Porque eu tenho Dó, tenho a nota Mi, que é a terça, né? Dó 1, Ré 2 que eu pulei, terça, né? A terceira nota é o Mi, quarta eu pulei, quinta nota que vai ser o Sol. Beleza? Então, essa terça é uma terça maior que a gente fala, né? Ela tem aqui, ó, se eu tô no Dó, ela tem meio tom, um tom e meio, 2 tons da nota Dó. Então essa distância vai dar uma terça maior. O próximo acorde vai ter uma terça menor. Então eu tenho Ré, pulo o Mi, vem o Fá, pulo o Sol, vem o Lá. Tá vendo que é até mais perto aqui, né, essas notas do que essas. Então isso é um Ré menor, uma terça menor. Depois Mi, pulo o Fá, vem o Sol, pulo o Lá, vem o Si. Fá,
Lá, Dó, né? Sempre mesmo pensamento, só pular uma nota. Então eu tenho Dó maior, tenho Ré menor, tenho Mi menor e tenho Fá maior, por enquanto, porque a terça é maior, como eu estava dizendo. Aí, Sol, Si e Ré. Sol, Si, Ré, Sol maior. Lá, Dó, Mi, Lá menor, que eu tenho a terça menor. Eu tenho um acorde diferente, que é um diminuto, que a gente fala, que seria Si, terça menor, que é o Ré, e aí uma quinta diminuta, que é o Fá. Tá vendo que esse acorde aqui, ó, ele é menorzinho do que todos, ó. Se eu puser perto de qualquer outro, ó, ele é mais apertadinho. Por quê? Porque, como eu disse, ele é um acorde diminuto, ele tem a quinta diminuta. Então ele tem a terça menor e a quinta também menor, que a gente diz, mas a gente diz diminuto, né? Beleza, então aqui a gente tem o campo harmônico de Dó maior. Legal? Então, primeiro, quarto e quinto acordes, ou graus, melhor dizendo, né? Dó, Fá e Sol são maiores. Aí a gente tem o segundo, terceiro e o sexto graus, Ré, Mi e Lá, que são menores. E a gente tem um acorde diminuto. Agora a gente vai começar a falar sobre as dissonâncias, beleza? Então vamos lá. As dissonâncias, elas vêm depois dessa tríade básica que a gente acabou de ver aqui. Então esses são os acordes básicos. Só para deixar claro uma coisa que eu estava dizendo, se eu, por exemplo, tenho esse primeiro acorde aqui, quer ver? Eu vou copiar e colar ele aqui para ficar melhor a visualização. Eu tenho Dó, Mi, Sol. Se eu puser um Dó aqui, ou um Mi, são as mesmas notas que estão aqui embaixo, certo? Dessa tríade básica. Então, isso não deixa de ser uma tríade básica. É isso que você tem que entender. Isso daqui ainda é um Dó maior, só que aqui a gente tem 5 vozes, a gente falaria. Né? Você está repetindo algumas notas. Isso acontece até no violão, não é só no piano, na orquestração, não. No violão, aquele C, que é o Dó, né, maior, aquela cifra C, né? Ele está fazendo desse jeito. É Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. É exatamente o que eu escrevi aqui. Beleza, mas vamos lá então, voltando para ver as dissonâncias agora. Então, como é que a gente coloca as dissonâncias? Essa não era a quinta que eu falei? Aqui, o Sol. Então, a gente pula a sexta, vem a sétima. Primeira dissonância, sétima. Então, a gente tem agora um Dó maior com sétima maior. Também vou pôr aqui do lado, para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui eu tenho um Dó maior com sétima, que é a nota Si maior. Então, o que é a sétima maior ou menor? Você tem que entender isso também. A sétima maior é quando ela tiver a meio tom, que ela tiver grudadinha da nota fundamental. Você concorda comigo que essa é a nota Dó? E aí aqui eu teria a nota Dó de novo, aqui, ó. Então tá vendo que essa sétima, que é o Si, tá grudadinha, ó. Então é uma sétima maior. Se fosse um Si bemol, tivesse aqui, seria a sétima menor. Ela tá a um tom da fundamental, né? Mas no caso não é sétima maior. Então beleza. Ó, bem bonito, é um acorde que é muito usado no jazz, na bossa nova. A próxima dissonância vai ser a nona. Por quê? Porque a gente pula a oitava, que é o Dó, como eu disse, e aí vem a nona. Beleza? Então, a gente pode usar também essa dissonância nesse acorde. Por enquanto, tudo bem, você está usando. Agora, a próxima que você vai entender que a gente não pode usar. Então, é daí que você vai começar a compreender quais dissonâncias você pode, quais você não pode em qualquer um dos acordes. Então, eu tenho a nona, que é o Ré, né, que a gente viu. O Mi, que é a terça aqui embaixo, quando ele é composto, que a gente fala, então, você tem a terça e oitava acima, a mesma terça mais aguda, ela se chama décima. Óbvio, porque se o Ré é a nona, essa é a décima. Agora vem uma que chama décima primeira, que é 11, né? Você vê uns acordes, não sei o que, 11, por exemplo. Então, essa décima primeira, nesse acorde, eu já não vou poder usar. Primeiro, ouve como fica estranho isso aqui, ó. Ó, isso não fica bonito, né? Não tem como dizer que um acorde não traz nada, ele é estranho mesmo. Se eu subir essa décima primeira, ela vai soar melhor. Agora vai ficar um acorde bem de jazz, décima primeira aumentada, a gente fala, né? Porém, no caso aqui, eu já estou pegando uma nota que não é do campo harmônico, né? Eu tenho um Fá sustenido aqui, ó. Lembra que o campo harmônico que a gente está vendo aqui são todas notas naturais. Então, eu não vou poder usar essa nota dentro desse campo harmônico. Claro que você pode usar, né? Por exemplo, esse Dó maior com sétima maior e décima primeira aumentada. Você pode usar, não é que você não pode. Mas você tem que só ter na cabeça que você vai estar fazendo um empréstimo modal. Você vai estar fazendo um empréstimo de uma outra escala, de um outro campo harmônico, beleza? Mas por que eu não posso usar essa décima primeira natural aqui? Então, agora presta atenção
né? Depois desse vídeo, eu sei que ele é meio denso, assiste de novo, mas agora presta atenção nessa que eu vou falar, que isso é o pulo do gato para você saber colocar as dissonâncias, beleza? Toda dissonância que estiver meio tom acima de uma nota da tríade básica não pode ser utilizada. Então, o que é a tríade básica? Não é o Dó, Mi, Sol que a gente tem aqui? Se eu pegar esse Dó, Mi, Sol e colocar pro agudo, ó, fica aqui, né? Ó. Então, você percebe que essa nota Fá, que é a 11ª, ela tá um semitom, ela tá grudadinha acima do Mi, que é a terça do acorde. Então, toda vez que você tiver uma nota que fique grudada numa das notas, essa acima, né, desculpa, grudada acima de uma das notas do acorde básico, você não vai poder utilizar. Por isso que eu falei que o Fá sustenido poderia, mas o Fá natural não. Então, nesse acorde, a gente não pode usar, né, a 11ª, se você quiser continuar no campo harmônico, beleza? Depois vem o Sol, que seria a 12ª, e a 13ª, que é o Lá. O Lá eu posso, porque olha, ele não tá perto, né? Não tá grudado em nenhuma nota do acorde básico aqui, né? Ó. Deixa eu até voltar umas coisas aqui, ó. Ó, o acorde básico tá aqui, né? Então Lá, ele tá um tom do Sol aqui do acorde básico, né? Então você pode utilizar. Então esse primeiro acorde do campo harmônico a gente pode usar a 7ª maior, a 9ª e a 13ª. Então isso, né, seria um Dó maior com 7ª maior, 9ª e 13ª, ó. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui só pra vocês verem aqui, ó. Beleza. Agora vamos pro próximo acorde, o Ré menor. Beleza? Esse vocês vão ver que ele cabe mais dissonâncias aqui, ó. Então o Ré menor, a tríade básica dele, Ré, Fá e Lá. Aí eu pulo o Si, né? Lá é a 5ª, pulo o Si que é a 6ª, Dó é a 7ª. Posso usar. Então, isso é um Ré menor com 7ª. Porém, essa 7ª é uma 7ª menor. Por quê? Porque o Ré não estaria aqui, ó. Deixa eu pegar a tríade básica e colocar mais agudo aqui, ó. Então a tríade básica tá aqui, ó, o Ré. O Dó, ele tá a um tom. Então isso é um Dó, uma 7ª menor, beleza? Mas você vai cifrar D, que é Ré, Mzinho de menor, 7. D, M7, né? 7ª menor. Agora a gente vai ter a próxima dissonância. Então, pulo o Ré, que é a 8ª, vem a 9ª, que é o Mi. Eu posso também usar, porque ó, essa dissonância, ela tá meio tom, ela tá grudada, mas meio tom abaixo do Fá. Então você não pode usar quando você tá acima. Então essa aqui eu vou poder usar também, ó. É super bonito esse acorde. Então Ré menor com 7ª e 9ª, a gente fala. Aí pula o Fá, que é a terça, vem aqui o Sol, 11ª. Também posso usar essa 11ª, ela tá longe de todas as outras notas, ó. E agora pula o Lá e vem o Si, que é a 13ª. Então, nesse acorde eu posso usar todas as dissonâncias possíveis. Por que eu falei todas as dissonâncias? Porque se a gente continuar aqui, pula o Dó, vem o Ré. Começa o acorde de novo. Então, as dissonâncias possíveis são essas. 7ª, 9ª, 11ª e 13ª. Então, nesse segundo acorde do campo harmônico, você pode usar qualquer uma delas. Beleza? Quer ver? Vamos lá, então. Ó, Ré, ó, com a 7ª menor. Mi, que é a 9ª. Sol, que é a 11ª, Si, que é a 13ª. Então, ele é completão aqui, ó. Vamos ver o próximo aqui, o terceiro acorde, que é o Mi menor. O Mi menor. Já vou até copiar ele aqui e colocar em cima, para ficar fácil vocês conseguirem ver. Beleza. Então, Mi, Sol, Si, que é a 5ª, o Ré, que é a 7ª, posso usar. O Ré não tá perto de nenhuma. Mi menor com 7ª. Pula o Mi, vem o Fá. Esse Fá é o quê? Ele vai ser uma 9ª. Aqui já não dá, tá vendo, ó? Então, essa 9ª eu não vou ter, porque o Fá, ele tá meio tom acima do Mi. Mesma coisa, se eu quiser 9ª aumentada, beleza, aqui, ó. Aqui você pode usar, mas não vai estar dentro do campo harmônico, como eu já expliquei. Aí o Sol seria a 10ª, né? E aí a gente teria a 11ª aqui, que é o Lá. O Lá eu posso usar também, ele tá longe, ó. Beleza? Aí pula o Si e aí vem o Dó. O Dó também não vou poder usar, porque olha, ele tá meio tom acima da nota Si aqui, que é a nota do acorde básico. Então você tá vendo que esse acorde ele tem poucas opções para você usar, né? Porque aí depois pula o Ré, vem o Mi de novo. Então nesse acorde você vai poder usar 7ª e 9ª. Quer dizer, 7ª e 11ª, desculpa, eu falei errado. Então Mi, Sol, Si, Ré, que é a 7ª. 9ª não posso, 11ª eu posso, depois eu não posso o Dó também aqui. Então ele tem menos dissonâncias que a gente pode utilizar esse acorde. Vamos pro próximo, esse Fá maior aqui, o quarto acorde, né? Ó.
Então, Fá maior, eu vou colocar aqui assim. Vamos ver quais notas a gente pode usar. Então, Fá, Lá, Dó, que é a quinta. Pulo Ré, vem o Mi, que é a sétima. Eu posso, porque essa sétima tá meio tom abaixo aqui, ó, de uma nota do acorde. Então é um Fá maior com sétima maior, lembra? Ela tá grudadinha no Fá, né? É um Mi natural. Beleza. Pula o Fá, vem o Sol. Posso usar também, que é a nona. Então, Fá maior com sétima maior e nona. Posso usar. Pulo Lá, vem o Si, que é a 11ª. Posso usar também, ó. Ele tá meio tom abaixo dessa nota aqui. É acima que eu não poderia, né? Ó. Então, 11ª também eu posso. Pulo Dó, vem o Ré. 13ª posso também. Então, esse acorde também eu posso usar todas. Então, Fá maior com sétima maior, nona, 11ª e 13ª. Posso usar todas essas notas aqui. Vamos lá, então, Fá, Lá, Dó, Mi, que é a nona. Aí tem a 11ª, que é o Sol. 13ª, que é aqui. Quer dizer, desculpa, sétima, nona, 11ª, 13ª. Posso usar todas. Agora vai vir um acorde especial nesse campo harmônico. E aí você já vai entender outras coisas, por que essas dissonâncias dão errado. Primeiro, eu dei essa dica, mas agora eu quero explicar o porquê que elas dão errado, assim, quando a gente coloca desse jeito que eu expliquei, né? Esse próximo acorde é o 5º grau, né? Muito conhecido como dominante, né, esse acorde. Então, esse 5º grau, que é o Sol, no caso aqui, ele tem algumas peculiaridades, né, esse acorde. Então, eu tenho Sol, Si, Ré, aí eu vou ter agora a sétima dele. A sétima é o quê? Pulo Mi, vem o Fá. Então, agora eu tenho um Sol maior com sétima. Eu posso usar essa sétima normal, né? O Sol 7, né? O 5º grau com sétima, que é o dominante. Beleza. Esse é o único acorde que a gente viu no campo harmônico, que vai ver, que é um acorde maior com sétima menor. Tá vendo? Essa sétima tá um tom, ó, da fundamental. Os outros eram com sétima maior. Esse acorde ele tem, então, um intervalo aqui no meio, que é o intervalo mais importante da música tonal. Ele é o combustível da música tonal, que ele é chamado trítono, esse intervalo. O que é o trítono? Ele vai estar entre o Si, que é a terça desse acorde, e o Fá, que é a sétima. Então, essas duas notas, elas são super importantes porque elas vão deixar sua música super suspensa, e isso não é ruim, ela vai ficar suspensa, e nesse momento que ela ficar suspensa, desestabilizada, ela vai pedir uma resolução. É o que eu estava falando das dissonâncias quando eu mostrar daqui a pouco, no final do vídeo, como que a gente trata as dissonâncias. Para onde que vai resolver esse trítono? O Si quer subir meio tom pro Dó, grudadinho no Dó. E o Fá, que é a sétima, quer descer pro Mi. Lembra que esse Dó Mi é o acorde Dó maior. Então, esse acorde dominante, ele faz de tudo para voltar para Dó maior. Ouve como, né, o nosso é até prazeroso ouvir isso aqui, ó. Deixa eu deixar mais longo aqui, ó. Ó, como uma sensação de resolução. Tá vendo? Então esse acorde ele tem essa coisa especial que os outros a gente não viu até agora, né? Aqui dentro de todos os acordes. Ele tem esse trítono. Eu já vou explicar por que ele dá problema nos outros acordes. Vamos continuar nesse aqui. Então Sol, né? Fá, desculpa, né? No acorde de Sol, mas aqui é a nota Fá. Pulo o Sol, vem o Lá. Posso usar também, ó. Sétima e nona. Então Sol maior com sétima menor e nona. Si, vem o Dó. O Dó eu não posso, ó, porque ele tá meio tom acima do Si, né? Ó. Então não fica bom esse Dó. Pulo o Ré, vem o Mi. O Mi eu posso também, ó. Então com 13ª. Então esse 5º grau eu posso usar sétima, nona e 13ª. Beleza? Vamos continuar aqui então, ó. Fá, que é a sétima. Aí eu posso usar a nona, que é o Lá. Não posso usar a 11ª e 13ª, né? O acorde dominante. Por que em outros acordes não dá certo, às vezes, né? As notas aqui. Porque, por exemplo, se eu pegar o acorde de Dó maior, pegar esse aqui, ó. Vou pegar ele aqui com as dissonâncias já. Então ele tem Dó, Mi, Sol, Si, que é a sétima maior. Lembra que a gente viu? Lembra quando eu coloquei o Lá, que deu um pau? Não ficou bom isso aqui, né? Ó, fica super ruim isso aqui. Então, o que acontece? Esse acorde ele é de tônica, ele não é dominante. Então você está criando um trítono nele, ó. Si e Fá. Então
Então isso é uma outra explicação porque fica ruim, entendeu? Porque é um acorde que ele não é pra ser dominante, não é pra tensionar a música, ele é pra concluir a música. E aí você vai ter um trítono dentro dele. Então isso já faz o acorde ficar totalmente amorfo, não dá pra compreender, fica incoerente. Né? Coerência é uma coisa que eu falo o tempo todo aqui, falo o tempo todo no meu curso online, para os alunos, nas aulas ao vivo, em todo lugar. Falo, música é coerência. Então isso fica incoerente esse acorde, beleza? Agora vamos pro próximo aqui, Lá menor. Então, ó. Lá menor. Deixa eu pegar ele aqui também, né? Pôr pra gente vir junto aqui. Então eu tenho Lá, Dó, Mi. Aí vem o Sol, que é a sétima. Posso usar, Lá menor com sétima. Agora, pulo Lá, vem o Si. O Si eu posso usar? Não posso, ó, porque ele tá meio tom abaixo do Dó. Posso ou não? Fala, vê se você lembrou do que eu falei, ó. Ó, ficou bonito esse acorde, né? Então lembra, eu posso sim, porque ele tá meio tom abaixo. Eu fiz uma pegadinha com você agora. Então quando tá meio tom abaixo, eu posso usar a dissonância aqui, ó. Então posso usar. Então sétima e nona, posso usar. Pula, vem o Ré. Posso usar também, 11ª, ele não tá perto de nenhuma. E aí a 13ª eu não vou poder, porque aí ele tá meio tom acima, ó, aqui do Mi, tá vendo? Então eu não vou poder. Mesma coisa, ele criou um trítono num acorde menor. Né? Então um acorde menor, ele nunca vai ser dominante. Né? Na escala menor natural, por exemplo, a gente tem o 5º grau menor. Ele é um 5º grau, mas ele não é dominante, entendeu? Então eu só não posso usar a última dissonância, que é a 13ª. Então Lá, Dó, Mi, Sol, que é a sétima. Si, que é a nona. 11ª, que é o Ré, e não posso usar a 13ª. Agora, esse acorde diminuto, eu até vou abrir com você para explicar algumas coisas. Porém, esse acorde, ele é meio especial. Quando a gente vai ler, por exemplo, a harmonia tradicional, por exemplo, Schoenberg, ele nem considera ele um acorde, falando bem real. Ele considera que esse acorde aqui, ele é a extensão do 5º grau. Percebe que se eu puser a nota Sol aqui embaixo, ó, é um acorde Sol, Si, Ré, Sol maior com sétima. Então ele diz que esse diminuto, ele é uma extensão do dominante lá. Mas vamos ver esse diminuto, porque tem coisa legal para falar sobre ele. Então eu tenho aqui Si, Ré, Fá, né? Ó. Então terça menor e quinta diminuta. Ele já é o trítono em si, né? Assim, ele já tem essa força do trítono entre a fundamental e a quinta dele aqui, né? Que é essa quinta diminuta, que é o tal do trítono. É a mesma coisa, quinta diminuta e trítono é a mesma coisa. Beleza, agora vamos ver o próximo, ó. Pulo o Sol, vem o Lá. Beleza? O que eu vou ter agora aqui? Agora eu não posso falar que esse acorde é um diminuto com sétima. Esse acorde é chamado de meio diminuto, por isso eu queria falar um pouco sobre ele. Por que ele é meio diminuto? Isso é uma dúvida de várias pessoas aqui do canal, dos meus alunos do curso também. Ele é meio diminuto, por quê? Porque quando a gente tem tríade, só 3 notas, não é possível ter uma tríade meio diminuta. Ela é ou diminuta ou não é, não tem como ser meio diminuta. O meio diminuto ele só pode ser formado quando tem uma sétima. Então, deixa eu pegar aqui, ó. De novo, o acorde básico aqui, que é o Si. Vou trazer aqui pra cima, né? Ó. Beleza. Essa sétima, você tá vendo que ela é menor? Se for pensar, ela é menor essa sétima aqui, né? Ó, porque o Si tá um tom dela. Então, quando você tem... Se fosse maior, seria aqui, né? Menor... E aí você teria ainda a possibilidade de ter uma sétima diminuta, que a gente fala, que seria, na verdade, mais um para baixo aqui, ó. Né? Então você teria um Lá bemol aqui no caso. Então, como eu tenho Lá natural, né, porque a gente está no campo harmônico, lá, o Lá não é bemol, isso daqui é um acorde, uma tríade diminuta com uma sétima menor. Quando você tem uma tríade diminuta com a sétima menor, a gente chama de meio diminuto. Simples assim. Que seria uma tétrade já, né? Então, tétrades são acordes que têm mais de 3 sons diferentes. Então, todos esses com dissonâncias aqui que a gente colocou são tétrades. A gente não vai chamar de quintades, sei lá, pentades, hexas, não vai chamar disso não, são tétrades, né? Então, ele é um acorde que é uma tétrade e ele tem a sétima menor. Então, ele é um meio diminuto. Se eu tivesse a sétima diminuta, aí sim seria um diminutão mesmo, uma tétrade diminuta mesmo. Mas no caso, no campo harmônico, né, maior... O 7º grau, ele nunca vai ser um diminuto total quando a gente tem tétrade. Ele vai ser um meio diminuto, beleza? Aí, eu pulo o Si, vem o Dó. Não vou poder usar também a nona aqui, ó, porque tá meio tom acima. Pulo o Ré, vem o Mi. Esse eu vou poder usar, 11ª. Ó, fica bonito até esse acorde, né? Depois vem o Sol, que é 13ª também.
né? Mas no diminuto, por ele ter essa sonoridade muito, né, diferenciada e tal, a gente nem chega a usar essas dissonâncias, galera, sério. A gente usa sempre ou tétrade, que pode ser diminuto ou meio diminuto, ou a tríade mesmo diminuta. Beleza? Então deixa eu fazer aqui, ó. Si, Ré, Fá. Lá não vou usar. Não, lá vou usar, né? Tô viajando. Pronto, tem isso aqui. Então a gente agora tem esse campo harmônico, ó. Maior com sétima maior. Menor com sétima menor, nona, 11ª e 13ª, todas as dissonâncias. Terceiro vai ser menor, que a gente vai ter aqui, ó. Fundamental, terça, quinta, sétima, não tem a nona, tem a 11ª, só pode usar sétima e 11ª nesse acorde. Agora o próximo, posso usar todas, o Fá, então Fá com sétima maior, nona, 11ª e 13ª. E aqui eu tenho o Sol, que eu não posso usar a 11ª, então Sol maior com sétima menor, lembra, o único que é assim, com nona e 13ª. E agora o Lá menor, que vai ser Lá, Dó, Mi, Sol, que é a sétima, nona, 11ª, sem a 13ª. E o meio diminuto. Beleza. Agora o que eu quero mostrar para vocês é aquele exercício para você fazer encadeamentos de acordes com dissonâncias de maneira profissional mesmo. Então vamos pegar o Dó aqui, por exemplo, para a gente começar nosso encadeamento aqui, ó. Então eu tenho Dó, Mi, Sol, lembra? E vou pôr a sétima aqui. Primeira coisa, quando a gente pensa nisso, é que você pode fazer diferentes aberturas desse acorde. Eu posso, por exemplo, pegar essa nota Mi e jogar pro agudo. Sem problema nenhum. Continua sendo um Dó maior com sétima maior. Só que ela tá lá pro agudo. Deixa eu pôr mais grave que tá muito... Fica ruim de vocês ouvirem. Beleza, então o que eu tava dizendo pra vocês? Como é que a gente precisa tratar essas dissonâncias? Tem aulas de contraponto, tem aulas falando só sobre como tratar dissonâncias, harmonia da maneira profissional aqui dentro do canal. Então a aula de contraponto, por exemplo, a segunda espécie do contraponto, eu estou explicando mais aprofundadamente isso. Mas aqui eu já vou passar para vocês também. Como é que eu trato uma dissonância? Essa dissonância ela tem que entrar e sair de uma consonância. E ela tem que estar por notas muito próximas, vocês já vão entender aqui. Então eu vou fazer um próximo acorde onde eu vou querer uma dissonância. Então o que eu tenho que pensar? Alguma dessas notas, que é uma consonância, aqui então ou Dó, ou Sol, ou Si, vai virar uma dissonância no próximo acorde. Entenderam? Então vamos ver um acorde, por exemplo, que tem a nota Si aqui. Vamos escolher um. Deixa eu ver. Vamos pegar o Ré mesmo aqui, ó. Que tem, por exemplo, essa nota Si, que é a 13ª dele. Então, ela é uma consonância aqui, uma quinta. Ela vai virar uma dissonância no próximo. Entendeu? Ela tem que vir de uma consonância e essa mesma nota virar uma dissonância. Aí eu ponho o Ré no baixo. Aí eu ponho o Sol vindo pro Fá. Isso é muito bom fazer isso, porque a condução de vozes tem uma outra regrinha básica, assim, que é andar o mínimo possível de uma nota para outra, de um acorde para o outro. Então o Dó tá perto do Ré. O Sol tá perto do Fá. Que aí vai fazer ser um Ré menor isso aqui. Aí o Si se manteve. O que vai virar o Si aqui no caso, né? É só você pensar, ó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ele vai virar uma 13ª, que é uma sexta, mas é uma 13ª. E aqui esse Mi posso pôr pro Fá, por exemplo. Você fala, bom, professor, mas não tem a nota Lá aqui no meio, né, desse acorde? Precisava ser Ré, Fá, Lá, né, aqui, ó, pra ter a quinta. Porém, mais uma dica aí que eu vou te dar nessa aula. Quando a gente está fazendo várias dissonâncias, você pode tranquilamente não utilizar a quinta de um acorde, a não ser que ela seja diminuta. Que nem o acorde diminuto, o que faz ele ser diminuto é a quinta, então ela é muito importante. Porém, em outros acordes maiores, menores, essa quinta, se ela não for diminuta ou aumentada, né, também, você não precisa utilizar ela. Isso porque vem de uma ideia que a gente fala da série harmônica, que eu falo em vários vídeos aqui também no canal, que é uma lei cósmica mesmo. Na verdade, é uma lei da física, do universo, que é a matéria-prima de toda a música, a série harmônica. E a quinta é uma nota que está muito presente na série harmônica. A série harmônica é como se você tivesse uma nota que você toca uma nota só, não um acorde, uma nota, por exemplo, Ré. E aí dentro desse Ré você tem todas as outras notas, todas, que você imagina. Tem até notas que a gente não ouve, que são os microtons. Então a quinta ela é a nota que mais aparece dentro da nota Ré. Então ela pode ser descartada sem problema nenhum. O importante aqui é eu ter o Ré, o Fá, que é a terça menor, essa dissonância que eu quis 13ª, e depois eu tenho aqui o Fá de novo, que é a terça, né? Aqui eu poderia ter o Ré de novo também, né? O que ficaria legal no caso é que eu faria um movimento contrário.
Aqui, o que é movimento contrário? Tá vendo que essa nota tá descendo e essa tá subindo? Porque agora a gente tá pensando em condução de vozes. Eu tô pensando que isso é uma voz, isso é outra, isso é outra, isso é outra. Aqui, ó. Beleza? Então aqui também dá um movimento contrário entre essas, né? Ó. Então isso vai ficar bem gostoso de ouvir. E aí essa dissonância aqui, si, tem que resolver numa consonância. E a melhor maneira de resolver é meio tom abaixo, que a gente fala. Então, por exemplo, no lá aqui. Então, aí eu poderia, por exemplo, fazer o acorde de lá, né? Teria uma possibilidade que eu posso fazer. Aí eu posso pensar no Fá ou no Ré como uma dissonância do Lá. Vamos ver aqui, então, no acorde de Lá, o que eu posso usar. Ó. Então, eu posso usar o Ré e não posso usar o Fá, né? Como a gente tinha visto. Então, vamos lá, vou utilizar a nota Ré. O que vai ser a nota Ré no acorde de Lá? Lá, Si, Do, Ré, que é a quarta, mas é uma 11ª, na verdade. Então, essa nota que era consonante virou dissonância aqui e resolveu numa consonância. Essa nota que era consonante vai virar uma dissonância aqui, beleza? E vamos colocar para continuar 4 vozes, né? Lá, aí eu preciso da nota Dó também aqui. Vamos pôr o Dó então aqui, ó. Beleza? Então, aqui vai dar certo sim, ó. Então, olha como vai ficando legal isso aqui, né, ó. Né? Você vai começando a fazer esse encadeamento de vozes. Aí essa dissonância que é o Ré tem que resolver numa consonância de novo. No caso, o Dó. É melhor que seja, como eu falo, para baixo, né? Assim, ó. A nota vizinha abaixo, né? E esse Dó, ele vai ter que ser uma consonância aqui também. Aí eu posso fazer, por exemplo, para não repetir o acorde que eu usei o Dó lá em cima, posso fazer o acorde de Fá, por exemplo. Sei lá, posso fazer aqui, ó. Então, ó, Fá, aí eu tenho o Dó aqui. Posso pegar uma nota, né? Que, por exemplo, deixa eu ver... Aqui eu não vou poder pôr dissonância, tá vendo? Eu tô fazendo isso agora com vocês, viu? Não tinha nada pré-programado, não. Então, não vou poder pôr dissonância nesse Fá se for pra tratar certinho ele, entendeu? Porque o bom seria, tá, por exemplo, isso aqui, ó, né? Então, aqui já fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque nenhuma nota aqui, que é consonante, pode ser uma dissonância no próximo, né? Ó. Beleza? E assim por diante, né? Você vai continuando fazendo esse caminho, tratando as dissonâncias. Então, vem de uma consonância, vira dissonância e resolve numa outra consonância. E você agora sabe quais dissonâncias você pode usar em cada acorde e ainda mais como tratar elas da maneira mais profissional possível. Beleza? Olha, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se gostou, comece a seguir o canal se ainda não segue. Dá um like também, que sempre é importante aqui pro canal. E também clica no sininho, porque você vai ficar sabendo de todas as aulas novas que eu coloco e de todas as lives que eu vou fazer. E óbvio, compartilhe com os amigos, que eu sei que isso aqui é um conhecimento muito precioso mesmo. É difícil achar um conhecimento desse na internet. Muitas pessoas aqui escrevem nos comentários, eu fico super feliz com isso. E realmente vai ajudar muita gente. Beleza? Agora eu vou deixar você também, que está assistindo esse vídeo, e mostrar um pouquinho por dentro do meu curso online Composição na Prática, se você se interessou. Você vai ver como são as aulas, né? Todo o material que tem dentro do curso online. Claro que eu sempre coloco aulas novas lá dentro, mas você já vai ver bastante coisa que tem lá. Beleza? Então, valeu, até a próxima. E a gente vai aprender, então, desde você acessar a sua identidade como compositor, aqui com os arquétipos, que é um sistema que eu criei, para você entender qual a sua identidade como compositor e sabendo sua identidade, você já sabe rapidamente quais ferramentas utilizar, você vai ser muito mais objetivo na sua produção. E aí você, primeiro a gente tem um aulão aqui, tudo para você entender sua identidade e começar o curso já com tudo, sabendo quem você é como compositor mesmo. Beleza? Depois a gente começa a falar sobre desenvolvimento mesmo. Então, motivo musical, né, que são pequenos fragmentos. Isso tem um monte de coisas que eu falo aqui no canal sobre isso, várias aulas. Desenvolver os motivos. Então, tudo aulas práticas de desenvolvimento, ferramentas para desenvolver pequenas ideias. Então, a gente começa com pequenas ideias que você vai aprender a desenvolver. Essas pequeninas ideias são os motivos. Depois a gente vai para construir frases maiores. Por exemplo, primeira frase, ó, primeira parte de uma música, primeira frase, então, pergunta, resposta, terminando a primeira parte de uma música, aula prática de compor melodias. Eu adoro essa aula, eu sempre falo que eu estou ensinando exercícios práticos para você compor estruturas maiores. Então, primeiro pequenas, desenvolver pequenos fragmentos, depois estruturas maiores, fazer melodias maiores, coisas mais grandiosas.
E claro, você sempre pode ter esse suporte pelo WhatsApp comigo, como eu falei pra você, 24 horas. Eu gravo aulas pros alunos, o aluno, por exemplo, você vai, faz o exercício, me manda e eu vou gravar uma aula aqui, que nem eu tô fazendo, e mandando exclusivamente pra você. Uma aulinha de 5, 10 minutos que seja, né? Depois, claro, a parte de acompanhamento e harmonia, óbvio, pra você aprender a harmonizar, fazer o acompanhamento, saber a escala da sua música, tonalidade, como harmonizar qualquer melodia, né? Conceitos importantes, que são conceitos profissionais, que você já vai estar entendendo um pouco melhor sobre composição. E aí eu falo sobre conceitos como, por exemplo, melodia vocal, instrumental, se tem diferença mesmo, né? Eu converso quais são as diferenças, caráter, expressividade, como você se organizar, né? Conselhos profissionais para treinamento, então tudo isso. E aí a gente começa a fazer construções de composições completas, então as formas musicais que a gente fala. Desde formas simples, por exemplo, a forma ternária, que é ABA, que é a maioria das músicas, né? Estrofe, refrão, estrofe, assim, até formas mais complexas. Prelúdio, que é a música feita de acordes, tema com variação, rondó, formas de sinfonia mesmo. Então, para você realmente conseguir transformar aquela pequena ideia que a gente começou numa música grandiosa, se você quiser. Chegar até a fazer para orquestra, se você quiser. Música para trilha sonora, que eu acho super importante. Tem 2 aulas super legais aqui eu falando sobre trilha para tudo, né? Que eu trabalho bastante, mas para comerciais, podcasts, para videogame, filme, o que for, teatro, dança, né? Tudo isso eu falo aqui. A arte do contraponto, que as aulas ainda estão sendo colocadas aqui, mas é a arte do contraponto, lives e aulas gravadas, que depois eu até vou tirar algumas do YouTube, então só o pessoal do curso vai ter. E aí a parte composição com modos gregos, que é super legal, também tem vídeos no canal falando, se você não conhece, mas modos gregos são escalas que dão diferentes sentimentos, emoções para suas músicas. Então aqui só a harmonia modal, exemplos, como compor com os modos gregos. Você aprender mesmo a pôr diferentes emoções. Se você vai trabalhar com trilha sonora, putz, você vai usar pra caramba isso aqui. Treinamento auditivo, que eu tinha falado pra vocês, ou aulas para exercícios super práticos para você treinar como ouvir intervalos, acordes, ritmos, escalas, tudo que você precisa para ter esse ouvido interno ativo, como eu falo, né? E aí aqui você tem análise de músicas consagradas também, então tudo que a gente vê no curso agora na prova, aqui deixando bem provado na prática em músicas consagradas. Produção em home studio, que você vai aprender como mexer nesse programa de produção gratuito que chama Reaper. Além de outras coisas, tem aulão aqui com o Andy, que é um profissional que eu trabalho junto com ele. Ele tem uma empresa de vinhetas, eu sou compositor dessa empresa. Ele montou o próprio home studio, não, o estúdio profissional dele. Então ele ensina aqui sobre áudio mais aprofundado mesmo, né? Periféricos, equalizador, compressor, fala sobre esses programas, outros programas, por exemplo, Ableton, Logic, outros programas de produção, né? Pro Tools e tal. Então tem bastante coisa legal aqui. E para acabar ainda a cereja do bolo, marketing digital para músicos. Para você aprender como fazer um Instagram, chamar a galera, fazer um YouTube, fazer até campanhas de anúncios no Meta, no Facebook, que é um negócio chato de fazer, assim. Então você vê que é um curso super completo. E aí esse é o curso de composição. E você tem a oportunidade também de adquirir o de arranjo. Então o de arranjo, que é o que a gente está vendo hoje, a gente vai ver desde das famílias aqui, classificando instrumentos, para você organizar certinho, seja na partitura, seja nesses programas, né, de produção, né, tudo com a organização. E depois a gente começa pelos instrumentos. Então, bateria, eu ensino a escrever vários tipos de levadas de bateria, de vários estilos diferentes. Depois, exemplos de bateristas, referências e tal. Percussão, tudo a mesma coisa. Eu vou ensinar tudo como escrever para esses instrumentos, como é que você põe nesses programas para cada tipo de música. Baixo elétrico, violão, piano, instrumentos de cordas exóticos. Então, desde formações pequenas, né, bandas pequenas, até formações maiores. Então, forma e planejamento é legal, é um macro que aí junta bastante com a composição, como eu disse, como é que você planeja a sua composição. Madeiras, aí as madeiras, os instrumentos todos detalhadinhos. Essa parte de harmonização que é super legal, ó. Harmonização a 2, 3, 4, 5 vozes, que aí são harmonizações complexas de big band mesmo. Então isso é bem legal. Quem quer trabalhar com vários instrumentos, esse módulo é sensacional, assim. Instrumentos de metais, e ainda tô colocando os de cordas. Tô fazendo tudo certinho de cordas. Tem aulas de cordas, os que nem a gente viu aqui, mas ainda tô colocando, beleza? Então, o arranjo na prática, você tem a oportunidade de adquirir quando você adquire o curso Composição na Prática, né? A hora que você vai adquirir ele. E também tem a oportunidade de adquirir o Música na Prática, que é o de teoria musical aplicado à composição, que nem aqui no canal, que não é essa coisa mental, eu sempre tô mostrando tudo na prática, desde o que são notas até você saber campos harmônicos,
ciclos de quinta, campos harmônicos menores, tudo isso, e o de letras também. Beleza? Então, se você quer se tornar um compositor profissional com método, ter alguém para te orientar, eu te convido a conhecer clicando no link abaixo aqui. Legal? Então, deixa seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixa uma curtida, um comentário, compartilhe com os amigos, siga o canal e ative o sininho também para você ficar sabendo de todas as lives que eu faço aqui, todos os vídeos que eu tô colocando semanalmente. Beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!